Olá, eu sou Carla Luiza, advogada especialista em Direito do Trabalho, integrante do CGE Consultoria. Estou aqui hoje para falar sobre contrato de experiência. O contrato de experiência está previsto no artigo 445 da CLT e tem algumas peculiaridades. O contrato de experiência é uma modalidade do contrato a prazo determinado. Ele deve respeitar o prazo previsto em lei, o prazo máximo de 90 dias, e dentro desse prazo, ele pode ser prorrogado uma única vez. Ou seja, o empregado que foi contratado no prazo experimental de 60 dias, a empresa, gostando do serviço dele, pode prorrogar esse contrato por mais 30 dias, dentro da modalidade de contrato de experiência. O contrato de experiência que já tiver um período de 90 dias, não pode haver prorrogação. A prorrogação, ela ocorre quando o contrato ele tem um prazo menor, até atingir os 90 dias. Passados 90 dias, passado para 91 dias, esse contrato se reverte em contrato a prazo indeterminado, que é a regra geral da CLT. Todos os contratos de trabalho, em regra, são contratos a prazo indeterminado, salvo os contratos específicos, que devem ser especificados no momento da contratação. O contrato de experiência, sendo uma modalidade do contrato a prazo determinado, ele tem que obedecer o prazo de 90 dias, a prorrogação deve ocorrer dentro desse período, não pode ultrapassar, e existem as peculiaridades, como a anotação da carteira. Não adianta a empresa fazer um contrato por escrito e assinar as partes. Apenas esse contrato não tem validade. Ele deve acontecer na carteira de trabalho. Anotação da carteira de trabalho como contrato de experiência pelo período determinado, convencionado entre as partes, com um salário ajustado e com fim previsto para tal dia. Essa anotação de carteira, ela é importante para fins de previdência social, para cômputo do período de trabalho. Então, no momento que ele está no período de experiência, existe a contribuição previdenciária. E isso conta para a aposentadoria do empregado. Então, além do contrato por escrito, é necessário que a empresa registre em carteira esse prazo de experiência. E se não assinar, se não anotar a carteira, é irregularidade? Sim, é irregularidade e cabe ação judicial para a anotação da carteira e pagamento da contribuição previdenciária e do fundo de garantia durante o período que ele prestou serviço nesse prazo de experiência. Além disso, a anotação de carteira, quando o empregado sofre acidente de trabalho ou doença, tem alguma doença, ele sofre alguma doença e é afastado, o contrato a prazo determinado na modalidade experiência, ele é suspenso. Então, ele não pode ser mandado embora. E o contrato, ele não se extingue até que o empregado retome as suas atividades normais e assim possa cumprir o final do período do contrato de experiência. Então, se o empregado ele foi contratado para trabalhar 60 dias e chegando aos 60 dias, esse contrato foi prorrogado até 90 e no 70º dia de trabalho ele sofre um acidente de trabalho,
a empresa ela precisa encaminhar esse empregado para o INSS para que ele possa receber o benefício previdenciário e o contrato fica suspenso até que ele retome suas atividades e assim possa concluir o contrato até o final. Outra questão que tem que ser observada é o fato da rescisão. Se o empregado ele sofrer uma penalidade do empregador e quiser rescindir antecipadamente, o empregador tem que assumir a responsabilidade de arcar com uma indenização correspondente à metade do período que ele deveria receber. Então, se faltam 30 dias para ele concluir o contrato de experiência, a empresa precisa pagar 15 dias. Dentro desses 15 dias é uma indenização pela antecipação do final do contrato de experiência. Essa questão tem que ser observada para fins de rescisão. Essa indenização está prevista em lei e deve ser observada. É isso, eu gostaria de pedir para vocês um like, compartilhe o vídeo, inscreva no nosso canal e qualquer dúvida relativa ao direito do trabalho, nós estamos à disposição. Muito obrigada e até a próxima.